parece que a gente está vivendo a era dos golpes. Golpista por todo lado. Tem o fator desespero. Economia uma bosta, falta de oportunidades, as pessoas passando dificuldades. Muita gente aposta no golpe para tirar dinheiro fácil. É golpe de Pix, de WhatsApp, aquele negócio de mudei meu número, tô precisando de uma grana emprestada, pode transferir para mim, você vai ver, tá transferindo pro golpista. O golpe de maquininha, você acha que tá passando um valor e quando vê, tiram milhares de reais da sua conta. Esses dias, o CSI Twitter descobriu que um projeto de distribuição de marmitas para moradores de rua era uma farsa. E das mais elaboradas, tinha fotos e vídeos da suposta distribuição, mas as fotos eram montadas para duplicar as marmitas e parecia que eram muitas. O projeto viralizava na base de posts que mexiam com a indignação das pessoas. Supostos doadores de carne estragada, ou homens supostamente assediando as donas do projeto, até um relato de suposto estupro. E assim o projeto se espalhava e arrecadava mais doações. Mas não tinha nenhum indício, nenhuma prova de que os moradores de rua de fato estavam recebendo as refeições. Houve até a suspeita que uma das sócias sequer existia. Era só a mesma garota usando um filtro de Instagram para aparecer com um rosto diferente. A internet é um prato cheio de recursos, ferramentas para criar as ilusões mais elaboradas para mexer com o sentimento das pessoas, torná-las presas fáceis. Há quem apele para esse desespero, essa realidade de pessoas precisando de ajuda para mover a sensibilidade, a solidariedade, até a indignação das pessoas para tirar dinheiro delas. Muitas vezes vão usar também da distração, ou da ingenuidade, ou da carência emocional das pessoas para enriquecer às custas delas. Tem também quem use da trapaça para construir uma relevância, um status, todo baseado em mentiras. Como influenciadores por aí que vivem de copiar e colar conteúdo dos outros e ainda assim ganham milhares de seguidores, contratos com grandes anunciantes. Ou gente que compra seguidores fakes para dar aquela bombada nos números de um dia para o outro para parecer mais importante do que realmente é, sabe? Até gente que finge que participa de podcast. Já tem. Sim, tem quem poste aqueles cortes no Instagram falando de frente pro microfone com seus grandes insights durante a gravação de uma entrevista que nunca existiu. Eles, na verdade, estão falando sozinhos, atuando. Parece que até tem estúdios que já oferecem esse serviço de grave o seu podcast fake. Tem toda uma indústria ao redor desse mercado de enganar a trouxa. Um mercado que lucra licitamente a partir de gente que lucra enganando os outros. Quantos documentários já não saíram nos últimos tempos mostrando casos de golpistas? Documentário sucesso de audiência que todo mundo quer ver, porque olha que absurdo, esse cara que enganou uma porção de mulheres no Tinder, ganhou $1 milhão, saiu impune e hoje é famoso nas redes sociais. Não é de hoje o interesse por história de trapaceiros. Eu resolvi então entrar nessa onda e falar de enganação. Por que não? Não é o que dá audiência? Mas em vez de falar desses embusteiros da vida real, eu vou aqui puxar a capivara de grandes trapaceiros da ficção para tentar responder algumas perguntas. O que afinal tanto se busca nessas histórias de enganadores e de gente sendo enganada? Será que tem um prazer envolvido aí? Ou essas histórias nos ensinam algo? Qual é a diferença entre a história de trapaceiros reais e inventados? Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Conta a história que o capataz e o coronel, esses caras truculentos, de arma na cintura, que nunca admite estar errado, um dia foi caçar jacu no mato, mas acabou errando e atirou no cabrito de um lavrador da região. Não quis pagar o prejuízo e ainda humilhou o homem, xingou assim de corno para baixo.
Teve um caipira que ficou sabendo da injustiça e resolveu que ia dar o troco. Naquele espírito, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Foi se encher de repolho, ovo cozido, doce de leite, feijoada, tomou 2 cafezinhos e pegou o rumo da estrada. Ia pelo caminho quando bateu aquela dor de barriga fulminante, agachou ali mesmo e soltou o barro. Fez uma montanha de cocô que cobriu na hora com o chapéu. Aí ele esperou, segurando um chapéu de palha muito concentrado, até ouvir o som do cavalo. Lá vinha o capataz coronel, que ficou intrigado com aquela cena no meio da estrada. "Ô caipira, o que você tá fazendo aí com esse chapéu?" E ele, todo manso, assustado até, respondeu: "Não, nada não, senhor." O capataz não acreditou. Tava muito esquisito aquele negócio. E ameaçou que enchia ele de porrada se não contasse. Como que pressionado, o caipira resolveu contar. Ele disse que tinha conseguido capturar um pássaro raro, que era muito valioso. Estavam dando por ele R$1 milhão lá na cidade. Mas ele não podia arriscar perdê-lo. Precisava arranjar uma gaiola para levar o pássaro e recolher a recompensa. O capataz cresceu o olho quando ouviu falar no 1 milhão e pensou: vou passar a perna nesse matuto, vou ficar com esse dinheiro. Se achava mais esperto, então propôs tomar conta do pássaro enquanto o caipira buscava a gaiola. O caipira agradeceu a ajuda, mas explicou: é uma gaiola especial, eu não tenho dinheiro para comprar. Pois quanto custa essa gaiola? O caipira fez que calculava com a cabeça, então deu o valor assim mais ou menos de um cabrito. Não era muito. Pensando no valor de R$1 milhão, que o capataz já tomava como certo, compensava para tirar aquele trouxa da jogada. Ele abriu a carteira, deu dinheiro pro caipira: vai buscar essa gaiola. O capataz então agachou para segurar o chapéu e o caipira disse para ele não levantar aquele chapéu de jeito maneira ou o pássaro, que era pequeno, muito ligeiro, perigava escapar. O caipira meteu o dinheiro no bolso, subiu no cavalo, pegou a estrada para buscar a tal gaiola. Quando o caipira sumiu no horizonte, o espertão do capataz se preparou para dar o seu golpe. Bastava agarrar o pássaro bem firme em um gesto rápido. Levantou o chapéu bem devagar com uma mão e com a outra, zaz, meteu debaixo do chapéu. E aí, você ouvinte, já deve imaginar que o capataz agarrou algo muito mais cremoso do que um pássaro. Quis tirar vantagem do outro, acabou com a mão toda lambuzada de bosta. O caipira dessa história não é qualquer um, não. É Pedro Malas Artes, um dos personagens mais icônicos do folclore brasileiro. Mesmo não tendo citado o nome, talvez tenha ficado fácil imaginar que era ele o tempo inteiro, né? Um caipira com muita lábia e criatividade para enganar os outros. Quem mais podia ser? Eu cresci ouvindo causos do Malas Artes. Meu pai, inclusive, adorava contar essa história do pássaro raro. E como não amar ouvir? Tem todo um apelo, uma história que envolve fezes humanas, claro. Mas o que me pega muito nesse conto do pássaro é a história de um espertalhão sendo enganado por um trapaceiro ainda mais malandro do que ele. Malas Artes se faz de besta, então inverte o golpe. Mete um golpe dentro do golpe, tipo um metagolpe. Nem sempre o enganado é o capataz que cometeu uma injustiça, tá? Em algumas ações da história é só um cara qualquer fisgado pela ganância de faturar uma grana fácil. Como todas as histórias transmitidas oralmente, essa também se modificou pelo caminho, ganhando versões diferentes, embora os elementos principais continuem ali. Essa versão que eu contei é mais próxima da versão do Pedro Bandeira, no livro Malas Aventuras, Safadezas do Malas Artes. O que eu gostei nela é que o espertalhão que acaba sendo enganado ganha uma backstory que reforça que ele é um arrombado que merece mesmo essa lição. Malas Artes representa então o oprimido, o pobre coitado, que para vencer os poderosos usa da sua lábia, da sua engenhosidade para nos fazer rir às custas da ganância de quem cai nas ciladas dele. Um anti-herói, digamos assim.
Pedro Malas Artes parece o puro suco da cultura brasileira, mas é muito mais antigo do que a invenção do Brasil. O personagem nasceu na Espanha medieval, em histórias populares, onde ele era conhecido como Pedro Urdemales. Urdemales, que pode ser traduzido como tramas do mal, Pedro, tramas malignas, algo assim. Malas Artes, a versão portuguesa do nome, vem do mesmo significado, más artes, artes do mal. O personagem apareceu pela primeira vez na literatura em um livro escrito em 1440, Libro del Paso Honroso, atribuído a um nobre, um cavaleiro chamado Sueron de Quiñones. Na história, Urdemales aparece no meio do caminho de Santiago para enganar os peregrinos com os seus papinhos. Foi Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, que depois trouxe Pedro Urdemales como protagonista, numa comédia toda escrita em versos, publicada em 1615. A partir daí o personagem se espalhou ainda mais, aparecendo em livros, peças de teatro, até exportado para a cultura oral de países latino-americanos. Os argentinos e chilenos, por exemplo, conhecem bem essas histórias. Nós, brasileiros, herdamos Malas Artes da cultura portuguesa. Aqui ele se enraizou no imaginário como esse caipira esperto, de fala mansa, que ninguém dá nada por ele, mas é muito engenhoso, bom de lábia, que sabe usar essa sua fachada de bobão, de ignorante, para tirar vantagem de quem quer ganhar dinheiro fácil. Quem ajudou a fixar essa imagem do caipira esperto foi o humorista e cineasta Mazzaropi, que em 1960 lançou o filme As Aventuras de Pedro Malas Artes. Eu sou muito inteligente, ninguém pode duvidar, pois tenho tudo o que quero e não preciso trabalhar. Não carrego nada alheio, posso afirmar que não, mas se acaso carregar, é por distração, por distração, gente. Se a gente for investigar bem, vai achar uma porção de personagens que lembram muito Malas Artes na literatura brasileira. Por exemplo, essa esperteza e até esse jeito meio seu Madruga de não gostar de trabalhar, de arrumar formas criativas de ganhar dinheiro, podemos ver também no Macunaíma, o herói sem caráter do Mário de Andrade. Eita, que eu falei um monte de Mário de Andrade essa temporada, hein? Tem também o Chicó e o João Grilo, do Ariano Suassuna. Dois pobres coitados que precisam aplicar golpes para sobreviver. Gostam de inventar as histórias mais absurdas, tentam vender objetos milagrosos e aplicam golpe até no próprio diabo. É próprio de golpistas aparecerem em vários lugares, com aparências diferentes, vários disfarces, outras roupagens, outros nomes. Mas, nesse caso, isso vai além. Porque Malas Artes é mais do que um personagem, é parte de um arquétipo. Um tipo de personagem que habita o imaginário humano em diferentes culturas, em diferentes tempos. Malas Artes é uma das manifestações do arquétipo conhecido como trickster, ou trapaceiro. Trick, em inglês, quer dizer truque. A palavra também pode ter vindo do francês antigo, de tricher, ou tricherie, que significa exatamente isso, trapaça, mentira, engano, engodo, embuste, trambique. Cada cultura vai ter a sua versão do trickster. Cada um desses trapaceiros mitológicos tem a sua própria ficha corrida de golpes. E vamos colocar aqui alguns lado a lado para observar o que eles têm em comum. Que entre o acusado. Que entre o acusado. Com a palavra o senhor promotor. Meritíssimo juiz, meus senhores, minhas senhoras, vamos julgar um vigarista de marca maior. Quem que é vigarista? Este é o réu. Que é réu? Você é o réu. Réu é marca de caminhão. Ainda faz gracinhas. Um dos tricksters mais conhecidos é Loki, o deus da trapaça da mitologia nórdica. É um deus
mas não sobreviveu nenhum indício que ele tenha tido devotos ou templos dedicados a ele. Sua reputação não era mesmo das melhores. Ele é muito charmoso, muito irreverente, mas cuidado, porque é um grande mentiroso a serviço da trollagem. Seu principal poder é mudar de forma, mudar de aparência. Já se transformou em mulher, em falcão, em pernilongo, em salmão, em égua, em Tom Hiddleston. É um personagem de natureza dúbia, não é bom nem mal. Ele pode ou ajudar os deuses ou atrapalhar. Depende do que é mais conveniente para ele no momento, ou do que é mais divertido para a história. Mas não se engane que de inocente ele não tem nada. As suas trapaças já foram responsáveis pela morte de um deus, filho de Odin e Freya. Diz a lenda que Baldur foi agraciado com a invulnerabilidade porque a sua mãe entrou em acordo com todos os elementos da natureza. Cada fera, cada lâmina, cada veneno, cada magia, cada micróbio, cada quina de mesa potencialmente fatal, para que jamais fossem capazes de machucar o seu filho. Foi um grande acordo com o Supremo, com tudo. E Baldur tirava a maior onda disso, deixava que os outros deuses testassem qualquer arma contra ele, que batia nele e voltava. Loki pegou um ranço disso, e aí ele resolveu que ia dar um jeito de encontrar um ponto fraco e provar que Baldur não era assim tão poderoso. Então se disfarçou de velha e foi lá conversar com a Freya. Se fazendo de impressionada, perguntou: nossa, mas será mesmo que todas as criaturas prometeram não matar Baldur? E Freya, claro, garantiu que sim. Mas aí ela disse, pensando bem, só não falei com Visco. Mas que mal uma erva podia fazer a um deus, não é mesmo? Então tava sussa. Loki, ouvindo aquilo, foi correndo buscar um ramo de visco que transformou numa flecha. Ele voltou e persuadiu o irmão cego de Baldur a fazer parte dessa grande festa, que era testar a invulnerabilidade do Baldur, que os deuses achavam isso muito divertido por algum motivo. Então Loki deu um arco pro irmão do Baldur e o ajudou a achar a mira. Sem saber a procedência daquela arma, o irmão atira e a flecha de visco consegue penetrar o coração do deus e assim Baldur morre. Daí a confusão tá armada. É um tal de mandar herói descer ao submundo para tentar negociar com a deusa da morte para ressuscitar o pobre do Baldur, mas Loki atrapalha até nisso, só pela diversão. Os deuses ficam muito putos e tentam prender o Loki porque, não, isso já passou de todos os limites. Ele não é só enganador, um sujeito perigoso. O que Loki faz? Se disfarça de salmão para fugir rio acima. Eis que Thor consegue capturar o Loki, sabor salmão, e o leva para sua punição, ser acorrentado no fundo de uma caverna e ter uma serpente venenosa pingando veneno na cabeça dele por toda a eternidade. Os crimes do Loki não passaram impunes, não. Mas uma coisa curiosa a se observar nesse personagem é a origem do nome. O que significa Loki? Depois de muita pesquisa, estudiosos de mitologia chegaram à conclusão que Loki sempre aparecia em contextos com fios, tramas, correntes, e que a palavra Loki, em línguas escandinavas antigas, significava nó. O pesquisador e professor Eldar Hyde escreveu o seguinte em um artigo de 2011. Há muitas evidências de que Loki, em sociedades pré-modernas, era considerado o causador de nós, emaranhados ou laços, ou ele mesmo um laço, um nó ou um emaranhado. Portanto, é natural que Loki fosse considerado o inventor da rede de pesca, que consiste em amarrações e nós, e que a palavra Loki, em suas diferentes grafias, seja um termo para designar fabricantes de teias, aranhas e afins. Esse significado ressoa com o nosso Trickster Malas Artes, que vem de urdemales, né? Tramas malignas, lembra? Trama, emaranhado, teia, são simbologias que remetem à mentira como essas redes que
prendem, que capturam os enganados como armadilhas. E também remetem ao nosso próximo trickster, que é, literalmente, uma aranha. Anansi é o deus aranha do folclore do povo Akan, etnia do oeste africano, que vive principalmente em Gana e Costa do Marfim. Nas histórias desse povo, Anansi é o deus da sabedoria, da criação, das histórias. O tráfico de pessoas escravizadas arrastou boa parte do povo africano para as Américas e muitos Akan foram parar nas ilhas caribenhas e suas histórias foram junto. Assim, Anansi também ficou enraizado no folclore jamaicano. Pamela Coman Smith, a ilustradora do tarô mais famoso do mundo, viveu a infância na Jamaica, onde ela cresceu ouvindo as histórias de Anansi. Isso marcou tanto o imaginário dela que Pamela chegou a escrever e ilustrar um livro de contos sobre as trapaças dessa entidade, chamado Anansi Stories. Eu contei um pouco mais sobre isso no episódio 2.5, o tarô de Pamela. Depois dá um pulo lá, escuta. E o que dá para perceber nesse conjunto de contos é que Anansi é considerado o deus das histórias justamente por sua habilidade de enrolar os outros. Embora seja uma divindade, ele está muito mais próximo de Malassartes ou de João Grilo do que de Loki. Boa parte dos seus golpes e ciladas são para conseguir comida. A fome é uma presença constante nessas histórias. Assim como o tigre, que é o alvo mais frequente das armações de Anansi. O tigre é muito maior, mais forte, mais poderoso do que a aranha, mas também ganancioso e meio burro. Anansi aproveita isso para não virar comida ou para tirar vantagem do predador. Com a sua lábia, ele subverte a lei do mais forte e mostra que a esperteza pode ser a arma do menor e do mais fraco. Anansi engana até a morte. Tem história que conta que Anansi, esfomeado, tentava achar o que comer entre os arbustos até chegar num vilarejo, onde encontrou um velho muito pálido, quase esquelético, sentado na porta de uma casa. Ele cumprimenta e pergunta pro velho se ele pode dar algo de comer a ele. O velho não fala nada, fica lá paradão. E Anansi finge que entendeu. Ah, você quer que eu entre e me sirva? Muito obrigado, nossa, muito generoso da sua parte. E assim, ele entra na casa, enche a pança e vai embora. Ele volta no dia seguinte e faz a mesma coisa, o velho continua sem dizer nada. No terceiro dia, Anansi leva a filha e entrega como noiva pro velho, na verdade, para ficar ali na casa e cozinhar para quando Anansi voltar no dia seguinte ter ainda menos esforço para afilar a boia. O problema é que quando ele volta, cadê a filha? Então, o velho finalmente abre a boca e revela que ele é a morte e que devorou a filha de Anansi. Agora é sua vez. A morte ameaça e Anansi sai correndo em disparada de volta para casa. A morte correndo atrás dele. E ele grita para a mulher pegar os filhos e subir pro teto. Com uma boa aranha, ele escala a parede e ele fica pendurado ali, de cabeça para baixo no teto, onde a morte não consegue alcançá-los. Mas os filhos dele e a mulher de Anansi não conseguem se segurar por muito tempo e vão caindo um por um. A morte vai pegando cada um deles e guardando dentro de um saco. Aí a morte esperou, mas Anansi não caía. Não vai descer não, ô desgraça? E Anansi, já visualizando uma saída, gritou: Não, eu não posso me soltar, que eu comi tanto que se eu cair eu vou me espatifar no chão e explodir. Você não vai nem me conseguir colocar dentro do saco. Mas se você buscar o barril de farinha lá na cozinha e colocar embaixo de mim, eu posso me soltar e não vou explodir no chão. A morte, ok, obedece, coloca o barril de farinha debaixo do Anansi e quando ele se solta, voa tanta farinha no olho da morte que ela fica atordoada e Anansi, assim, consegue escapar da morte. Essa história foi sendo passada de geração em geração e foi contada e ouvida por famílias que foram forçadas a saírem das suas terras e a enfrentar os horrores da escravidão. Essas histórias representavam um alívio não só por seu teor cômico,
mas porque a Nancy ensinava a resistir e a encontrar saídas, ainda que a morte levasse as pessoas amadas. As histórias de tricksters mostram que nem tudo é totalmente bom, nem totalmente ruim, que mesmo a mentira e o engodo podem aparecer com outras roupagens, podem representar a resistência contra uma força opressora ou mesmo a criatividade, a imaginação. A função do trickster nas histórias geralmente é a de ser um agente do caos, de expor e desorganizar as ideias dominantes, o status quo. O trickster subverte a ordem até a lógica e com isso mostra que a realidade pode ser maleável. Em várias culturas indígenas norte-americanas, como a dos Winnebago, dos Navajo ou dos Cahuilla, o trickster aparece nas histórias na figura do coiote, que carrega muitas características dos outros personagens que a gente já ouviu até aqui, como a astúcia e esse fogo no rabo para perturbar a paz dos outros. Em algumas versões ele tem o poder de mudar de forma, em outras ele é um ser perigoso e em outras ainda ele ajuda as pessoas com seus truques. Ele é assim variado porque os seus narradores eram variados. As características do trickster dependem de quem conta. Mas o coiote é um trickster com uma centralidade, uma importância maior dentro da mitologia indígena norte-americana. Tem histórias em que, graças às artimanhas do coiote, as pessoas conseguem descobrir o fogo. Em outras histórias, o coiote é um dos primeiros seres a existir e é responsável pela criação do mundo, dos animais, do próprio ser humano. Deixar essa tarefa na mão de um trapaceiro, olha aí no que deu. A escritora Rebecca Solnit escreveu um artigo maravilhoso sobre o coiote. Eu vou ler aqui um trecho, tradução minha mesmo, mas eu deixei o link para o texto completo na descrição do episódio. Travesso, lascivo e desastrado, o coiote e seus primos, os imprevisíveis criadores do mundo nas histórias dos nativos americanos, me trouxeram a visão desse reino como algo nunca perfeito, criado por meio da colaboração e da disputa. Onde eu moro, na área da Baía de São Francisco, o povo Ohlone diz que coiote foi o primeiro ser e que o mundo foi criado por ele, por águia e por beija-flor, que ri das tentativas de coiote de engravidar sua esposa. Coiote nem sempre foi tão ingênuo. Em contos dos Winnebago, da região dos Grandes Lagos, ele envia seu pinto destacável em longas e furtivas missões na busca por penetração, como se fosse um tipo de drone do mundo dos sonhos. Como o poeta californiano Gary Snyder certa vez disse, velho Dr. Coiote não está disposto a fazer distinção entre o bem e o mal. Em vez disso, ele está cheio de uma exuberância contagiante e de uma grande força criativa. Essas histórias flexíveis, desarmadas pela improvisação, me lembram jazz. O criador no Antigo Testamento, no entanto, é um compositor de música clássica cuja partitura só pode ser executada de uma única maneira correta. O anjo, com a espada flamejante, nos expulsou do Éden porque conversamos com cobras e fizemos escolhas ruins em relação a frutas. Tudo o que se seguiu foi sofrimento e maldição. A redenção era necessária só porque a perfeição era o padrão pelo qual tudo seria medido e contra o qual tudo seria insuficiente. Por tudo isso, dá para entender porque o interesse em histórias de tricksters sobrevive. Eles quebram as regras, mas são carismáticos, divertidos. E tem um prazer em ver a ordem sendo subvertida, porque é o inesperado e o improvável faz cosquinhas no cérebro. Outra hipótese é que talvez as pessoas gostem tanto dessas histórias sobre golpes e trapaças para sentirem que são mais espertas que as vítimas, sentir que nunca seriam feitas de trouxa desse jeito.
naquela posição de julgamento típica do ouvinte da fofoca, como eu falei lá no primeiro episódio dessa temporada, lembra? Ou para sentirem que aprenderam algo com essas histórias, ou formas de se protegerem, se tornarem mais desconfiadas, ou para ter um repertório de formas de enganar os outros. Não duvido que tem um bocado disso dentro dessa lógica que a gente vive, em que todo mundo quer ser mais esperto que o outro. Também tem a hipótese de que essas histórias reais ou inventadas são tão atraentes porque tem um apelo a gente acompanhar uma pessoa que é confiante. Sim, porque é preciso muita confiança em si e na sua mentira para enganar os outros. É preciso confiança para subverter a ordem, flertar com o crime. Seria mais essa confiança que atrai os ouvintes, os espectadores, enfim, mais do que o próprio golpe em si. Mas eu acho que tem, sim, uma enorme diferença entre os vigaristas reais e os inventados. A diferença é que nas mitologias e nas histórias, os tricksters conseguem nos divertir e nos mostrar o poder dessa flexibilidade, dessa criatividade, enganando pessoas que não existem, que são personagens. E na maioria das vezes, personagens que representam o mais forte, o ganancioso, o opressor, ou mesmo as representações do que mais nos apavora na vida, como a morte e a fome. Já ao consumir histórias de trapaceiro da vida real como entretenimento, a coisa muda de figura. A gente pode até aprender uma lição, mas às custas do sofrimento real de vítimas que realmente existiram, que muitas vezes são o lado mais vulnerável da situação. O melhor tipo de golpe continua sendo a ficção. A ficção faz você acreditar no chapéu e na bosta embaixo dele. Para ver alguém se dando mal na história, você precisa antes ser enganado. Olha a beleza disso em um mundo onde todo mundo quer ser mais esperto que o outro. Não adianta ser espertalhão. A ficção vem e te faz de trouxa todas as vezes. E ainda faz você gostar disso. Para se aprofundar nesse tema, recomendo você ouvir o episódio 1.14, Mentirosos Honestos, em que eu falo mais dos mecanismos da mentira na linguagem. Por que a gente mente? Por que a gente acredita? Já põe aí na sequência. Obrigada por ouvir até aqui. Bobagens Imperdíveis é um podcast 100% independente, produzido por uma vasta equipe de uma mulher só. Você pode dar uma força para o meu trabalho com o apoio de qualquer valor, pelo tempo que você puder. Para saber como, só ir em apoia-se/Linivale, que o link está na descrição do episódio, junto com as principais fontes das histórias que eu contei hoje. Um beijo e a gente se vê no próximo e último episódio. Não vai perder, hein? E lembre-se, jamais, em hipótese alguma, confie no narrador.